Quero ler com você apenas um versículo do Salmo 78, apenas esse versículo. Embora o texto todo seja muito importante, este salmo, como alguns outros salmos, não foi escrito por Davi. Este salmo foi escrito por Asaf, mas ele é muito importante. E o versículo 19 é o versículo que vai nos servir de base para a nossa reflexão dessa noite. Eu queria muito mesmo que você que veio hoje ao templo, que você saísse daqui com uma reflexão especial. Talvez as minhas palavras não sejam aquelas que você gostaria de ouvir, mas se você estiver atento ao que o Espírito Santo de Deus vai nos dizer, você não vai sair daqui como chegou. Pelo contrário, você vai sair daqui cheio da graça, da bondade, da misericórdia, cheio da palavra do Senhor. Então inspire-se naquilo que o Espírito Santo vai falar, naquilo que a própria palavra vai nos dizer. Porque o mais importante aqui nesta noite não é o pregador, não é quem vai pregar. O mais importante aqui não foi a equipe que tocou, nem quem cantou. O mais importante é o que o Espírito Santo de Deus vai nos revelar, para que nós saiamos daqui e tenhamos uma semana completamente diferente. Uma semana abençoada, uma semana renovada, uma semana em que estejamos prontos para os embates, porque nós estamos em tempo de guerra. Não é só a Ucrânia, não é só a Rússia, não é só Israel, não é só os palestinos que estão em guerra. Não. Nós estamos em guerra. E a nossa guerra é uma guerra pesada, porque é a guerra contra aqueles que nos atacam e nós não vemos. A batalha espiritual é contra aqueles que são invisíveis. E eles se reúnem, eles são muito organizados, são inteligentes, porque também são criaturas de Deus. São organizados, são inteligentes, têm estratégias, e as suas armas são ardilosas. Eles não usam armas bélicas, as que nós conhecemos, mas são tão perigosas ou mais perigosas do que essas, porque na verdade a tentativa desse exército que guerreia contra nós é tirar a nossa alegria, é nos descompensar, é criar situações que cheguemos até a pensar que não venceremos, que não conseguiremos vitória, porque ele sabe que quando um crente experimenta uma tristeza, experimenta uma situação que não esperava acontecer, mas que aconteceu, ele tira, esse crente perde a sua capacidade, algumas vezes até de estar na presença de Deus. Pense nisso. Quantas vezes ele já tentou tirar você da presença de Deus? Quantas vezes ele tentou impedir você de adorar, de vir ao templo, de estar congregado, de até ser produtivo no trabalho? Quantas vezes ele tentou tirar de você a capacidade de produção, colocando pessoas lá da sua relação de amizade, aonde você trabalha, aonde você mora, por onde você anda, contra você, tentando te desestabilizar. O mundo espiritual age assim. E quando nós estamos despreparados, quando nós não vigiamos, nós perdemos. Algumas vezes não perdemos, mas também não ganhamos. Mas a sensação que temos é de que alguma coisa está errada. Quero dizer para você que Deus não vai permitir um servo dele, uma serva dele, um filho dele, uma filha dele ser envergonhado. Mas que, ao contrário, ele vai dar a você a capacidade de vencer, de ser um vencedor, de ser uma vencedora, em qualquer que seja a batalha. Ainda que você esteja quase desistindo, ainda que você esteja desestimulada ou desestimulado, e até pensando em voltar atrás, ou até pensando em nem prosseguir, eu preciso dizer isso para você, e não pergunte por que eu estou dizendo, porque nem eu sei, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você nessa noite, é para você prosseguir, para você avançar. Deus continuará nesse negócio contigo. Diga comigo assim: Deus vai continuar nesse negócio comigo, em nome de Jesus. Quantos acreditam? Quantos querem? Então, Salmo 78, 19 diz assim a palavra de Deus: falaram contra Deus. Olha, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Olha só, presta atenção, eu vou repetir.
Vou até convidar você para ler comigo. Podemos ler juntos? Podemos? Vamos lá? Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Meu irmão, eu nem precisava pregar mais, porque esse texto, esse versículo, é um versículo que não só representa o povo de Israel, como também nos representa nos dias de hoje. Ele falou por eles e fala por nós. Será? Essa é uma pergunta que na verdade é uma pergunta de deboche. Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Essa foi a fala de um povo que viveu num tempo de grandes realizações. E num tempo em que Deus mostrou que não era apenas um Deus igual aos outros deuses. Ele mostrou que era um Deus poderoso, um Deus que realizava realmente milagres e que podia fazer muito mais por aquele povo. Por quê? Porque foi um povo escolhido, um povo querido, um povo desejado, criado para o louvor da glória dele, de Deus. Mas literalmente, queridos, quando nós estamos na mesa com Jesus, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos nos lembrar disso, que os milagres acontecem. Durante muito tempo, o povo de Israel sentou-se à mesa com Deus e viu os milagres que Deus realizou. Deus realiza milagres quando estamos à mesa com Ele. E a mesa de Deus é uma mesa especial. Lucas capítulo 22, no versículo 14, nós encontramos o seguinte: sentado à mesa com os apóstolos, Jesus desejou forjar, modelar, instruir uma liderança poderosa, forte, corajosa e contumaz. Esse era o propósito de Jesus. Foi o propósito de Deus, é o propósito de Jesus. Foi exatamente isso que ele tentou fazer com quem sentou-se à mesa para a última celebração. Por isso, não faz sentido, queridos, estar à mesa com Jesus e não entender o propósito dela, não considerar a sua importância e não a valorizar. A regra para sentar à mesa com Jesus no céu é simples. E Jesus o declarou em Mateus 7:21, quando disse assim: nem todo o que diz ou me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a senha então para fazer parte dessa mesa? Qual é a senha, qual é o código para assentar-se ao redor dessa mesa? Diga para a pessoa que está aí perto de você: é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de meu Pai. Essa é a senha, esse é o código, não tem outro código, não tem outra senha. Houve um povo que não conseguiu entender a diferença entre o Cronos e o Kairos, e por não conseguir, não desfrutou de todas as promessas que Deus tinha para a vida pessoal e vida familiar. Essa situação, queridos irmãos e irmãs, está se repetindo com o Israel de hoje, que não está discernindo o tempo de Deus do tempo do homem, o tempo celestial e o tempo natural. Por quê? Porque o Kairos é o tempo celestial e o Cronos é o tempo natural. Diga isso comigo: o Kairos é o tempo celestial e o Cronos é o tempo natural, é o tempo, é o meu tempo, é o seu tempo, é o tempo do relógio. Mas o Kairos é o tempo de Deus. Por que algumas vezes não conseguimos contemplar a beleza dos milagres? Porque algumas vezes não conseguimos contemplar o poder de Deus? Porque estamos vivendo na dimensão do natural, estamos vivendo no Cronos, quando deveríamos estar vivendo no Kairos, que é o tempo de Deus. Quando nós vivemos no tempo de Deus, tudo que mais nós precisamos é de ter paciência. Por quê? Porque Deus vai fazer aquilo que nós já temos concordado e pedido a Ele.
Ele é especialista em atender orações. Todavia, nós, se estivermos no Kairós, nós só precisamos ter paciência, porque a falta de paciência, a ausência de paciência, faz com que percamos a beleza da bondade de Deus, do poder de Deus e da realização dos seus milagres. Nunca vivemos tão impacientes como nos dias de hoje. Nós somos e estamos nos tornando cada vez mais imediatistas. Queremos tudo a tempo e a hora. E achamos que Deus tem obrigação de fazer aquilo que nós queremos ou estamos precisando, quando Deus não tem. Veja bem, Deus tem compromisso com você porque você é filho, você é filha. Mas Deus não tem obrigação de fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele pode abrir portas, Ele pode abrir caminhos, Ele pode ajudar você a avançar, e algumas vezes Ele vai pedir para você parar e de repente até recuar um pouco, para que ao prosseguir você esteja com uma melhor condição, uma melhor capacidade, mais encorajado, mais forjado, mais preparado para enfrentar as dificuldades que estarão à frente, tentando impedir você de chegar. Quantas vezes nos sentimos assim, impedidos? Quantas pessoas já tentaram nos impedir? Quantas pessoas já tentaram colocar as suas mãos no nosso peito para que nós não conseguíssemos avançar? Mas o Senhor esteve conosco, e muitas destas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, nem percebeu. Sabe por quê? Porque em lugar de você estar no Kairós, você estava no Cronos. O Cronos é carnal, o Kairós é espiritual. Quantas vezes nos falta sensibilidade? Por essa razão, aquele povo e o povo de hoje não conseguiram compreender a atuação de Deus, porque, por conseguinte, deixaram de entrar na atmosfera espiritual que Deus desejou e desejava e deseja que vivamos. Qual é a atmosfera que você está vivendo nos dias de hoje? Deus ainda espera que nós vivamos na atmosfera espiritual. Ele quer, Ele deseja, Ele espera e nós continuemos vivendo na atmosfera espiritual. Então, meu irmão, toma cuidado com o tempo que você escolheu viver. Procure viver no Kairós. E se por algum momento você fizer uma análise e perceber que está no Cronos, saia do Cronos, ou então ore pedindo a Deus para que dê a você a condição de você analisar, de você fazer uma avaliação para perceber a importância de, como homem de Deus, mulher de Deus, você esteja vivendo no Kairós. Porque o Kairós nos ensina, o Kairós nos forja. Nós estamos vivendo aí no momento do filme, né? A forja. Você já foi ver o filme? Mas é exatamente isso que Deus está fazendo. O Senhor tentou fazer lá com Israel. Mas sabe, queridos irmãos, o texto que temos em mão fala exatamente, falaram contra Deus. Olha só a narrativa do texto, o que Asaf escreveu. Por que Asaf escreveu? Porque ele viveu, ele viu, ele percebeu como é que o povo estava vivendo. E quando a gente olha para essa colocação, para essa narrativa, para essa descritiva de Asaf, é que a gente percebe que aquele povo, que o povo de Israel estava vivendo não no Kairós, mas no Cronos. E quando o povo viveu no Cronos, quando se afastou do Kairós, o que ele começou a viver? Como é que ele começou a viver? Ele começou a viver reclamando das coisas. E então, qual foi a pergunta que o povo fez? Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Olha só, será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Aquele povo fez uma pergunta com um tom de deboche. Por que é que aquele povo fez aquela pergunta? Primeiro, porque deixou a dimensão espiritual de lado. Por que é que o povo agora começou a pensar assim? Será que Deus vai continuar nos sustentando? Será que Ele vai continuar providenciando os recursos? Será que vai faltar alguma coisa? Será que não vai faltar mais nada? Será que esse Deus ainda é um Deus capaz de nos ajudar? E se for no deserto? Por quê? Porque o deserto não é um lugar fácil de se viver. O deserto não é um lugar fácil de se cultivar. No deserto você não encontra água, você não encontra vegetação. Então o povo olha para Deus e diz: será
será que no deserto, no lugar mais difícil por onde nós poderemos passar, Deus vai pôr a mesa para nós? Por que o povo pensou assim? Por que o povo falou isso? Porque deixou a dimensão espiritual de lado. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, o salmista descreve a reação do povo de Israel, que duvidou do poder de Deus, mesmo após terem testemunhado milagres e maravilhas. Queridos, os discípulos como nós, temos testemunhado pela fé manifestações do poder de Deus, temos testemunhado a provisão de Deus, temos testemunhado a bondade de Deus, a provisão, a nossa vida e na vida de muitas pessoas que conhecemos e já ouvimos os seus testemunhos. Deus fez, faz e continuará fazendo. Não há motivo nenhum da nossa parte de duvidar do seu poder, mas muitas vezes nós agimos como o povo de Israel agiu, dizendo: será que Deus vai colocar uma mesa nesse momento? Será que Deus vai me servir nesse momento? Será que Ele vai atender a minha oração nessa hora? Será que até no deserto, se por acaso eu tiver que passar por Ele, Ele vai passar comigo? Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É inaceitável que os que sentam ao redor da mesa de Jesus duvidem do seu poder, duvidem dos seus milagres, duvidem dos seus atos de salvação e de libertação. Durante a caminhada no deserto, aquele povo testemunhou a liberalidade de Deus, a provisão de Deus, a singularidade de Deus, o poder, o amor, a graça de Deus. Durante a nossa jornada de vida, temos testemunhado o quanto Deus tem sido bom de geração em geração. Não há motivo, meu irmão, não há motivo, minha irmã, não há motivo, igreja, para nós pensarmos como pensou aquele povo. Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? A consequência de quem está à mesa com Jesus, mas não leva a sério e não leva a sério a sua palavra, ocasiona 3 perigos. Primeiro, experimentar o esfriamento na fé. Diga isso comigo: experimentar o esfriamento na fé. Talvez alguma vez nessa caminhada, nessa jornada de vida cristã, você já tenha experimentado algum esfriamento na fé. Talvez por uma decepção, talvez por ver alguma coisa que você julgou não ter a necessidade de ver, ou talvez pela influência de alguns amigos ou de algumas pessoas que o cercam. Mas esse é um perigo, o perigo de estar à mesa com Jesus, mas não levar a sério a mesa, não levar a sério a sua palavra, ocasiona em experimentar o esfriamento da fé, deixar de confiar em Deus. Quantas vezes você deixou de confiar em Deus para confiar na sua própria capacidade emocional, financeira, cultural? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas bênçãos você deixou de receber? Porque quando a gente se coloca na posição de maior ou de mais do que Deus, significa dizer que somos responsáveis por aquilo que determinamos na nossa vida. Mas quando nós olhamos para Deus e dizemos para Deus: eu tenho tudo isso, eu sou tudo isso, mas diante do Senhor eu não sou nada. Preciso que o Senhor continue me forjando. Preciso que o Senhor continue me ajudando. Preciso que o Senhor continue me abençoando, porque eu preciso cada vez mais crescer na tua presença. Quando estamos à mesa com Jesus, mas não levamos a sério a sua palavra, não levamos a sério os seus conselhos, não buscamos crescer neles, o terceiro perigo é deixar de confiar em Deus e se tornar um desobediente. Quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos desobedientes? Por escolha pessoal. Na verdade, a gente coloca alguém como culpado, né? A coisa mais fácil para nós é culpar alguém. Porque eu não faço isso, a culpa é do fulano. Porque eu não sou assim, a culpa é do ciclano. Ou às vezes a culpa é de quem está em casa comigo, ou quem trabalha comigo, ou alguém da igreja que não correspondeu. Nós sempre procuramos alguém para culpar. Quando a culpa é nossa, quando a culpa é sua,
sua. Mas é mais fácil a gente transferir isso, né, irmãos? Eu acredito piamente que aquele povo, ao declarar o que declarou, estava exatamente transferindo a culpa para alguém. Mas muitas vezes o sucesso de se transferir para alguém alguma coisa não acontece. E então só resta culpar quem? Deus. Ah, Deus é culpado. Porque Deus não ouviu a minha oração. Porque Deus não atendeu as minhas preces. Porque Deus. Não, meu irmão, não, minha irmã, a culpa é sua. A culpa é nossa. A culpa é pessoal, não é coletiva. Mas nós estamos diante de um povo que viveu os milagres. Nós estamos diante de um povo que viveu a proteção divina à noite, a proteção divina de dia. Nós estamos diante de um povo que experimentou o pão quando não havia comida, que experimentou a água quando não havia bebida, que enfrentou o inimigo sem fazer esforço. Mesmo assim, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Foi essa a declaração desse povo. A consequência é esta, ou são estas: experimentar o esfriamento da fé, deixar de confiar em Deus e se tornar um desobediente. Por que aquele povo fez aquela pergunta? Em segundo lugar, porque perdeu o senso de gratidão. Asaf descreve a incredulidade do povo de Israel durante a sua jornada no deserto, relatando que mesmo depois de viver e testemunhar a abertura do Mar Vermelho, a comida e a água que receberam para o sustento pessoal no deserto, familiar e social, ainda assim duvidou e não confiou no Criador e sustentador do universo. Sabe, amigos, amigas, irmãos e irmãs, nós também algumas vezes pensamos assim, vivemos assim e até declaramos isso. Não olhamos para trás para perceber que chegamos até aqui porque foi o Senhor que nos trouxe em vitória. Foi Ele que renovou a nossa força, foi Ele que nos encorajou, Ele abriu portas, Ele fez coisas que nós sequer imaginamos porque não vemos, mas mesmo assim Ele cumpriu a sua palavra, Ele cumpriu a sua promessa. Meu irmão, minha irmã, muitas promessas já se cumpriram na sua vida, mas quando é que você se posicionou, se colocou numa situação de dizer: Senhor, muito obrigado por aquelas situações que eu vivi e nem percebi que era o Senhor que estava me segurando, me livrando e me assegurando chegar aonde cheguei? Asaf descreve essa insensibilidade do povo de Israel. O povo preferiu pecar, rebelar-se, desobedecer e ser infiel àquele que protegeu, salvou, livrou e sustentou durante a travessia do deserto. Israel se comportou mal porque se esqueceu do Deus que fez e acabou não demonstrando gratidão por todos os benefícios que recebeu, mesmo sem merecer. Quantas vezes somos ingratos com Deus? Quantas vezes somos ingratos com aquelas pessoas com quem convivemos? Quantas vezes deixamos de demonstrar gratidão? Agora, se nós não demonstramos gratidão uns para com os outros, imagina com Deus. Foi assim que aquele povo se comportou. Foi mesmo que ele se comportou? Ele perdeu o senso de gratidão. Diga comigo: Israel perdeu o senso de gratidão. Agora faz uma avaliação. Será que você tem mantido o senso de gratidão na sua vida? Será que você ainda se lembra daquelas pessoas que ajudaram você, ainda por pouco? Será que você é capaz de se lembrar de alguém que já deu a mão a você? De alguém que tem orado por você? De alguém que tem demonstrado alguma atitude a você? Será que você, quando se levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz depois de abrir os olhos, é claro, será que você agradece a Deus por uma noite de sono, de sonho? Você agradece pelo novo dia, pelo trabalho que vai iniciar, ou você reclama porque você tem um trabalho para realizar? Ouvi agora recentemente de uma pessoa até que nós conhecemos, um testemunho assim, chato, sabe? Alguém que perguntou assim: o que você faz com relação à sua atitude de gratidão ao trabalho? Aí a pessoa disse assim: eu não faço nada porque na verdade eu não queria nem ter começado a trabalhar. Eu falei: misericórdia. Esse é o exemplo do povo de Israel.
exemplo de ter perdido o senso de gratidão. Imagina se Deus fosse ingrato com a gente, se por suas queixas, se por suas reclamações, murmurações, Deus resolvesse fechar o céu para você, para sua casa, para sua família. Eu imagino e acredito que muitas vezes Ele tem feito isso na vida de muita gente, pelo simples fato da ausência da gratidão. Se tem uma coisa que Deus mais espera de nós, meu irmão, preste muita atenção nisso. Deus não espera que você dê o seu maior valor financeiro. Deus não espera que você dê todos os seus bens. Deus não espera que você se mate no reino dele. Sabe o que Deus espera de você? Um coração agradecido. Porque um coração agradecido não encontrará fronteiras, barreiras e nem impedimentos. Quando Deus vê um coração agradecido, Ele sabe que ali está um coração generoso, um coração que abençoa porque reconhece ter sido abençoado, um coração que é capaz de andar junto com quem escolher para andar e de abençoar a pessoa que Ele escolheu para isso. Um coração generoso. Mas quando a pessoa perde esse senso, e Israel perdeu o senso de gratidão, e por ter perdido o senso de gratidão, fez essa declaração: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode até não acreditar no que eu estou pregando, você pode até não entender o que eu estou pregando, ou não querer entender a palavra de Deus nesta noite, mas preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você: Deus é capaz de dar a você o que Ele puder, o que Ele quiser, o que você necessitar, em qualquer lugar que você esteja. Sabe por quê? Porque o único compromisso de Deus é com um coração agradecido, é com uma pessoa agradecida, com uma pessoa generosa, uma pessoa fiel, uma pessoa que não o trai. Eu creio nesse Deus e tenho certeza que é esse Deus que vai abençoar você hoje e fazer você sair daqui reflexivo, certo de que tanto você quanto ele, tanto ele quanto você estão comprometidos a um coração aliançado, abençoado e prontos para fazer aquilo que Ele quer que seja feito para o máximo louvor da glória dEle. Porque aquele povo fez aquela pergunta, em terceiro e último lugar, porque se posicionou da maneira errada. Dá para a gente repetir os 3 pontos primeiro? Vamos lá? Primeiro, qual é? Porque o povo deixou a dimensão espiritual de lado. Sabe, quando alguém deixa a dimensão espiritual de lado, é porque escolheu a dimensão carnal. E quando alguém escolhe a dimensão carnal, é capaz de se distanciar tanto de Deus que ele se esfria, que ele perde a sua noção, o seu senso de espiritualidade, e acaba desobedecendo a Deus. E um crente que desobedece a Deus é um crente que é capaz de fazer esta declaração e tantas outras mais. Mas Asaf nos revela o que o povo disse. O povo diz: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Uma pergunta de deboche, porque Deus é Deus, Deus pode tudo. Não há impossível para Deus. Você está pensando que há impossível para Deus? Não, não há impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Ele é Senhor de tudo e de todos. O segundo ponto, diga comigo assim: porque o povo perdeu. Mais forte, porque o povo perdeu o senso de gratidão. Meu irmão, aconteça o que acontecer, minha irmã, aconteça o que acontecer, não perca o senso de gratidão. Seja sempre agradecido a Deus em todo tempo, agradeça a Deus. Em terceiro lugar, porque o povo se posicionou de maneira errada. O que pode ter levado aquele povo a agir assim? A falta de obediência, a falta de paciência e a falta de percepção da visão. Olha só, eu vou repetir: a falta de obediência, a falta de paciência e a falta de percepção da visão. Essas 3 coisas são visíveis a um povo que tinha tudo para construir, mas destruiu, tinha tudo para juntar, mas espalhou, tinha tudo para acreditar, mas não acreditou, tinha tudo para experimentar o melhor de Deus, mas não experimentou porque não obedeceu, foi impaciente e perdeu a percepção da visão.
Agir em desobediência, não ter paciência, pode gerar a falta de percepção da visão. Presta atenção nisso. Quando isso acontece, o resto se põe a perder. Compromete a fé, compromete a vitória sobre a batalha e a certeza de prosperidade em Cristo Jesus. Um outro salmista, no Salmo 40, nos 3 primeiros versículos, disse o seguinte, fez uma declaração, ele disse assim: esperei com paciência em quem? Vamos dizer juntos? Esperei com paciência no Senhor. Olha o resultado. Olha o resultado de quem espera. Olha o resultado de quem está no Kairós. Olha o resultado de quem tem paciência. Olha o resultado de quem é agradecido. Olha o resultado de quem está posicionado. Olha o resultado de quem vê, porque tem a visão, e cumpre, completa a missão, porque acredita que foi Deus que o deu. Qual foi a resposta? Olha só a consequência de quem espera com paciência no Senhor. Agora sim, vamos continuar. E ele se inclinou para mim e fez o quê? E ouviu a minha oração, e ouviu a minha prece, e ouviu o meu pedido de socorro. Quantas vezes você já fez orações, pediu socorro, pediu ajuda, mas a sensação que você teve era que estava sozinho no barco. Mas eu tenho que te dar uma notícia, que se você estivesse sozinho no barco, você já teria naufragado há muito tempo. Porque existem circunstâncias e situações no mar da vida que são impossíveis de se controlar um barco sozinho. Se você chegou, se você venceu, é porque você não estava sozinho nesse barco. É porque você não estava sozinha nesse barco. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aprenda a ser agradecido. Posicione quanto à questão da gratidão a Deus. E ele inclinou seus ouvidos e ouviu a minha oração, o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Você sabe o que é um lago horrível, um charco de lodo? Num lago horrível, num charco de lodo, você não dá um passo. Nessa declaração do salmista, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E fez o quê? Pôs os meus pés sobre um lugar aonde eu pudesse me movimentar e sair desta profundeza do mal em que eu estava vivendo. Uma palavra aqui totalmente espiritual, mundo espiritual, guerra espiritual. Quantos ataques, quantas guerras, quantos lugares que nós às vezes vemos irmãos e irmãs tentando andar, tentando dar um passo, tentando sair, mas não conseguem. Por quê? Por causa do posicionamento, por causa da ausência de gratidão, por causa da falta de adoração, porque já estão frios, estão distanciados, estão longe de Deus, e estão dizendo o que o Salmo diz, lá no Salmo 78, 19, estão perguntando, estão fazendo a mesma declaração que aquele povo fez. Será que Deus é capaz de preparar-nos uma mesa lá no lago, lá no charco, lá na areia movediça, lá no lugar da impossibilidade de andar? Mas o salmista reagiu. Sabe por quê? Porque havia uma conexão entre ele e Deus. E quando, meu irmão, há uma conexão entre você e Deus, não há por que Deus não ouvir o seu clamor. Não há por que não ter respostas. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mas isso é pouco para Deus, porque Deus tem muito mais coisas para fazer na sua vida, para ajudar você a escrever a sua história. E aí sabe o que ele fez com o salmista? Diz o texto: e pôs um novo cântico na minha boca, ou seja, me ajudou a zerar o marcador e a começar tudo de novo. Porque uma coisa é começar sozinho, outra coisa é começar com Deus. Sabe, talvez Deus esteja dando a você a oportunidade nesta noite de zerar o marcador e de começar tudo de novo com Ele. Pôr um novo cântico na sua boca.
um hino de louvor a Deus e fazer com que as pessoas, inclusive os seus inimigos, inclusive aqueles que apostaram que você não daria certo, fizeram de tudo para você não chegar aonde você chegou, e ainda tem mais para você chegar. Você só precisa acreditar, você só precisa mudar o seu posicionamento, você só precisa zerar o seu marcador e dizer: Senhor, começa comigo, avança comigo, me ajuda a entender aquilo que eu ainda não entendi, a fazer aquilo que eu ainda não fiz, me ajuda a prosseguir pelos caminhos que o Senhor já preparou, estão aplanados. Eu quero ir por esse caminho. E aí o texto diz: e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe por causa de quê? Porque Deus tem um compromisso contigo. E é através da tua vida, é através da tua mudança, é através do teu posicionamento que aqueles que estão te empurrando contra a parede, que aqueles que estão te empurrando contra o abismo, querendo ver o seu insucesso, querendo ver a sua derrota, querendo ver o seu fracasso, eles, o texto é claro nisso, muitos o verão e temerão e confiarão. Sabe por quê? Porque eles verão em quem você crê, a quem você segue e em quem você confia. Meu irmão, o que está faltando? Minha irmã, o que está faltando? Por isso, esperar é saber aguardar o time. Esperar é saber aguardar o tempo. Esperar é saber aguardar o kairós de Deus para não tomar a decisão errada, para não tomar a estrada errada, o caminho errado, o ônibus errado. É saber que no tempo de Deus a voz do ensinamento, do livramento e da vitória não vai tardar. Deus vai ouvir e responder aquele que não desobedece. Deus vai ouvir e responder aquele que não debocha. Deus vai ouvir e responder aquele que não duvida, não coloca a carroça na frente dos bois. Deus vai dar livramento, um cântico de vitória, uma rocha para pôr os pés e um hino de engrandecimento e exaltação ao teu nome. Amém ou não amém? Muitos vão ver, vão aprender e vão temer o Senhor por causa do seu posicionamento, da sua mudança de direção, da sua decisão. Muitos vão aprender, vão ver, vão temer o Senhor, mas tem que estar posicionado, tem que ter postura, tem que ser fiel, tem que ser obediente, tem que ser de Deus. Não basta dizer que é de Deus, tem que dar prova disso. O texto que nós lemos nos submete a fazer uma coisa, ou a fazermos três coisas. Primeiro, a manter a dimensão espiritual ativada. Diga comigo: a manter a dimensão espiritual ativada. Pode ser que por alguma razão, por algum motivo, por alguma forçação de barra do diabo, você tenha desativado. Sabe aquela pecinha que está lá no celular, que você está tendo um monte de problemas e não sabe por quê? Aí alguém diz para você assim: eu vou ensinar você, vai lá, clica em configurações, aperta os três pontinhos, vai naquela parte assim e ativa, porque está desativado. O que você desativou que não se lembra e que precisa ativar nessa noite? A dimensão espiritual. Mantenha a dimensão espiritual ativada. Segunda coisa, não perca o senso de gratidão. Está tudo bem? Agradeça. Não está tudo bem? Agradeça. Coloque isso no seu coração, um objetivo. Qual é o meu maior objetivo? É ser um homem, uma mulher agradecida, comprometida, comprometido, sempre dizendo, apesar das lutas, das dificuldades, do problema, apesar disso ou daquilo, eu te agradeço, Senhor. Sou grato ao Senhor. Terceiro e último, posicione da maneira certa, esperando firmemente pela fé em Deus. Posicionamento.
Sabe, uma coisa é ser crente aqui dentro do templo, não é? Outra coisa é ser crente lá fora. Lá fora nós precisamos mostrar posicionamento. Sou de Jesus. Jesus é meu. Estou posicionado. Acredito em Deus. E sei que em qualquer lugar que eu estiver, seja até no deserto, Ele colocará uma mesa e me servirá. E essa mesa não estará vazia. Manjar, muitos manjares, para servir aqueles que realmente estão posicionados, são obedientes, que até voltaram atrás, mas estão dispostos a avançar. E que agora querem e o farão, zerando o marcador e convidando Jesus para prosseguir com Ele.